Nós vamos começar o nosso estudo. Louva a Deus, porque mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco em Tessalonicenses, o último capítulo da segunda carta. O capítulo 3, versículos de 1 a 16, eu vou fazer leitura desse texto e a gente vai conversar um pouco aqui nessa mensagem de Paulo. Meu abraço a todos vocês que nos ouvem, que Deus abençoe, que o Espírito Santo mova cada vez mais intensa no seu coração, nos levando sempre ao conhecimento daquele que tanto nos amou. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, orai por nós. Pedido do grande apóstolo Paulo, Quem diria, que pessoas como Paulo, num determinado momento, chegasse para a igreja com esse pedido: orem por nós. Precisamos das suas orações, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como palavra do Senhor, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não estáis praticando as coisas que ordenamos, de que não somente estejais praticando as coisas que vos ordenamos, como também continueis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não é do ímpio, do irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Essa tradição ensinada por Jesus, abraçada pelos discípulos e transmitida à igreja do Senhor. Bom, queridos, a palavra-chave desse texto é a palavra confiança. Confiança é a palavra-chave, a ideia que transmite tudo que Paulo quer comunicar à igreja de Tessalonicenses no finalzinho dessa carta. Confiança foi o que os discípulos mais aprenderam com Jesus, a confiar no Deus Criador. Eles aprenderam lições preciosas de confiança ao ver Jesus lidando com as multidões nas mais diversas necessidades, curando enfermos, ressuscitando mortos, multiplicando pães, andando sobre as águas. O poder que Jesus ensinou, aqueles 3 anos e meio que os discípulos caminharam com Jesus, foi um verdadeiro seminário, uma universidade, para que eles pudessem aprender essa lição preciosa, a confiança em Deus. A confiança, naturalmente, em Deus vai depender muito da nossa fé, do tamanho dessa fé, do nosso crescimento nessa fé, da nossa intimidade com Deus, da nossa caminhada cristã, das nossas experiências. A nossa confiança vai depender muito do amadurecimento da nossa fé cristã. A confiança que falta em tantas pessoas que, ao longo da vida cristã, não cresceram e estão sempre titubeando. Muito bem. O que eu quero destacar, que eu preciso, queridos, destacar aqui, nesta carta de Paulo? A tríplice confiança de Paulo. Paulo vai mostrar que ele confia de uma forma tríplice em Deus. Que forma tríplice é essa que nós encontramos aqui? Primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, é importante para mim, e é muito importante para você, é a confiança dele na oração. Paulo tinha uma confiança muito grande na oração, e a gente percebe isso pela intensa vida e o tempo que ele dedicava a orar.
Então, quando nós acreditamos na oração, quando nós acreditamos no poder que a oração tem diante de Deus, para mover o coração de Deus, para fazer mudanças na vida de pessoas, na fatos, circunstâncias, coisas que são impossíveis a nós, mas quando nós olhamos para a oração e vemos o recurso que Deus tem dado, queridos, nós oraríamos muito mais se nós tivéssemos na oração a mesma confiança que Paulo teve. E aqui esse gigante do cristianismo, esse gigante da fé, ele começa no versículo 1 e 2 dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. Paulo cria na oração dele, e por isso ele orava intensamente, aprendeu com Jesus, não é, com o testemunho de Jesus. Paulo cria no poder da oração dos nossos irmãos, essa oração intercessória. O que ele está pedindo aqui, queridos, é uma oração intercessória. Todos os dias tem irmãos que nos abordam: orem por mim, ore por mim. Agora mesmo eu vim correndo de um supermercado, mas lá no supermercado eu recebi uma mensagem pedindo oração, uma pessoa que está internada para resolver um problema de tumor no intestino. Mas como eu cheguei aqui, vou esperar terminar essa live para orar por ele e ministrar por essa pessoa. Então, queridos, pode dizer: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague. Então ele crê no poder da oração, da propagação dessa palavra. A oração é importante para que o evangelho avance. E ele diz: para que esse evangelho, essa palavra seja glorificada, ou seja, as pessoas reconheçam que esta é a palavra de Deus, como também está acontecendo em vós, e para que sejam livres os homens perversos e maus. Então ele crê no poder da oração, ou para mudar as pessoas que são perversas, para mudar o coração das pessoas más, ou até para anular os atos perversos dessas pessoas. Queridos, a oração tem poder para fazer isso. Ou tirar o perverso do nosso caminho, esse ímpio do nosso caminho, ou de repente fazer com que as suas atitudes sejam mudadas, sejam transformadas. Que eu não resolvo por mim mesmo, eu posso resolver com o poder da oração. E ele termina de forma magistral esse pedido de oração intercessória. Olha o que ele fala: porque a fé não é de todos. Mas a verdade é que se tem algo que a oração precisa, é de fé. Você orar diante de homens perversos e maus, não é? A luta que você enfrenta em razão dessas pessoas, a tribulação que essas pessoas causam na sua vida, queridos, a fé é um suporte para a nossa oração. Então, quanto mais nós cremos em Deus, quanto mais nós estivermos firmados na fé, mais nós teremos inspiração para clamar, para orar, para depender de Deus, do agir de Deus, mais nós vamos fundo nessa comunhão nossa com o Senhor. Então é um ponto importantíssimo. Ninguém está além da oração. Ninguém. Paulo não estava além da oração. E é o grande apóstolo Paulo. Nem Jesus se colocou além da oração. Como Jesus orou, queridos? Jesus orou o tempo todo. Jesus, Filho de Deus, aquele por quem todas as coisas foi criada, mas ele veio na condição de servo, e como servo, Jesus o tempo todo orou. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. A oração do Pai Nosso é o modelo, verdade, é o modelo. Mas o verdadeiro ensino sobre a oração está no exemplo de Jesus. Jesus não se colocou além da oração. Ele se colocou submisso a ela, porque Jesus sabia o poder que a oração tem sobre as nossas vidas.
o poder que as nossas súplicas têm diante de Deus para mudar pessoas, para mudar fatos, para mudar circunstâncias, para mudar a nossa própria vida, o nosso coração. Isso é lindo demais. No Getsemane, como Jesus orou no Getsemane. E que forma de submissão nós encontramos em Jesus naquela oração. Jesus, nem mesmo ele, se colocou, queridos, além da oração. Orar é o que eu preciso. Orar é o que você precisa. Orar é o que todos nós precisamos. E é o que Paulo também está conscientizando aqui a igreja de Tessalônica. Aqui nesse texto, sabe que Paulo coloca 2 pontos importantes aqui na sua oração. Quais são os 2 pontos que Paulo coloca aqui? Paulo, ele vai pedir uma libertação dessa oposição humana, desses homens perversos, desses homens ímpios. Ele pede uma libertação. Deus responde às nossas orações. A forma como Deus vai trazer essa libertação de Paulo, Deus tem muitas formas. Uma delas é removendo esses perversos do nosso caminho. Então é uma coisa boa, linda para a gente aprender aqui sobre essa remoção do caminho. E uma outra questão aqui é que Deus pode mudar o coração desses perversos. Hoje eles estão em rota de colisão conosco. Quem sabe amanhã eles estarão junto conosco, ao nosso lado, adorando esse Deus, cultuando esse Deus, dizer como eu era cego, como era possível eu assumir aquela postura de ódio, de pavor aos crentes, ao evangelho, a qualquer mensagem sobre Deus. Queridos, a oração tem poder. E o outro pedido, quer dizer, um pedido pessoal para livramento, coisa que a gente faz todos os dias, né? Para que Deus nos dê livramento, especialmente nesse momento aí, cada dia a gente fala Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Já vamos aí 6 meses, mais 6 meses de pandemia, mas olha, acordamos com saúde, dormimos com saúde, saímos e voltamos. Até aqui Deus tem nos guardado. Tudo que nós queremos é proteção de Deus. E a oração nos ensina isso. Busque essa proteção em oração. E o outro pedido de Paulo é em favor, não dele, mas em favor da causa maior, do Evangelho. Nós queremos o progresso do reino de Deus. Queremos que o Evangelho alcance o maior número de pessoas possíveis. Então, queridos, isso é uma coisa realmente extraordinária. Quando Paulo diz que a fé não é de todos, sem entrar na questão, sem entrar na discussão, sem entrar na briga, por que a fé não é de todos? Por quê? Porque a fé não é de todos. Porque algumas pessoas têm tanta resistência em crer. Qual é a razão dessas pessoas não crerem no Evangelho? A família toda serve a Deus, exceto um. Tá? Aquela velha história que todos nós conhecemos, do Joãozinho. Todo mundo ia para a igreja, todo mundo lia a Bíblia, todo mundo participava das atividades da igreja, menos o Joãozinho. Aí um dia a mãe resolveu, eu e a minha casa servimos ao Senhor, menos o Joãozinho. Eu e a minha casa vamos para a igreja, menos o Joãozinho. Eu e a minha casa lemos a Bíblia, menos o Joãozinho. Tudo falava assim, menos o Joãozinho, porque o Joãozinho estava sempre de longe, arredio, e o coração resistente e fechado. Mas um dia o Joãozinho disse, inclusive o Joãozinho, a partir de hoje, ele vai para a igreja, o Joãozinho vai ler a Bíblia, o Joãozinho vai orar, a partir de hoje,
inclusive o Joãozinho. Então, queridos, por que tantas pessoas têm resistência ao Evangelho? A fé cristã. A fé, diz Paulo aqui, não é de todos. E quando não há fé, não há interesse em nada do que diz respeito a Deus. Não é? Mas Paulo mostra aqui a confiança que ele tem na oração para resolver qualquer questão diante de Deus, desde que ela seja da vontade do Senhor, né? Diz que Deus tem aquelas formas de responder sim, não, espere, né? Espere um pouco, talvez Deus queira ensinar alguma lição preciosa. Mas, muito bem, a segunda confiança que Paulo mostra aqui, meus irmãos, e que nós somos aqui adeptos de Paulo, seguidores dele, está no versículo 3 e 4. Paulo mostra uma confiança muito grande na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus está acima, queridos, de qualquer aspecto de fidelidade nossa. Versículo 3 e 4 diz assim: todavia, contudo, o Senhor é fiel. Essa é uma das expressões mais utilizadas pelo povo de Deus. De norte a sul, leste a oeste, o tempo todo a gente, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Enfrentamos lutas, Deus é fiel. O coração está sangrando, Deus é fiel. Então, para aqueles que creem na providência de Deus, no caráter de Deus, esse caráter leal, fiel de Deus, essa é a confissão de fé. Deus é fiel. E aí, quando Paulo diz assim que Deus é fiel, diz assim, Deus é fiel e ele vos confirmará a vossa vida e vos guardará do maligno. Então, Deus é fiel para te guardar, aqui no contexto. Deus é fiel para te proteger de toda diversidade, inclusive do maligno. Quem é o maligno aqui? Satanás. Deus é poderoso para te guardar de Satanás. Deus é poderoso para te proteger de todas as ciladas de Satanás. Deus é poderoso para te proteger de todas as artimanhas desses demônios, desse mundo espiritual, de principados, potestades, espíritos dominadores, espíritos da maldade. Deus é fiel para te guardar, para te proteger. Versículo 4. Nós também temos confiança em vós do Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, queridos, Deus é fiel, mas não é pelo fato de Deus ser fiel que nós vamos ser desbazelados, nós vamos ser imprudentes, nós vamos viver de qualquer maneira. A fidelidade de Deus, de um lado, ela puxa a nossa fidelidade também. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que estáis guardando, de que estáis praticando, de que estáis vivendo esses ensinamentos preciosos. Tem pessoas que querem que Deus os livre de perigo, mas eles se colocam em perigo. Quer que Deus os guarde da morte, mas eles se colocam em confronto com a morte desnecessariamente. Sai por aí criando confusão com tudo e com todo mundo. Tem pessoas que querem que Deus seja fiel para com eles, mas eles não são fiéis com o Senhor. A fidelidade de Deus, queridos, chama a nossa fidelidade para com Ele. E como que Deus é fiel? Um dos grandes exemplos está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O que é que Paulo diz lá? Em 1 Coríntios 10, 13, marcando, sublinhando, negritando essa fidelidade de Deus. Nos veio
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha que coisa linda, queridos. Que coisa linda. Então, toda tentação, toda provação que um homem enfrentar, que uma mulher enfrentar, por mais forte que seja essa tentação, por mais pesada que seja essa tentação, nós estamos contando com a fidelidade de Deus, porque Ele conhece os limites de cada um. Deus conhece a resistência de cada um. Deus sabe até onde você é capaz de ir. E Ele diz: a sua fidelidade não permitirá que você seja tentado além das suas forças, da sua resistência, da sua capacidade de suportar. Ah, mas eu não dei conta. Eu não dei conta. Não, a verdade não é essa. A verdade não é essa. A verdade é que você não quis resistir. Você deixou-se ser conduzido. Mas dizer que você não deu conta, que foi impossível, essa definitivamente não é a verdade. Nós estaríamos contradizendo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, toda essa tentação, ela está no nível humano, de suportar. Mas, acima dela está a fidelidade de Deus, que não permitirá que sejais tentados, provados, além das vossas forças. Então, as nossas forças, queridos, estão acima de qualquer dificuldade nossa. Aí tem ponto e vírgula, assim, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a provação, vos proverá livramento. Glória a Deus. Olha a fidelidade de Deus. Livramento. Livramento. É porque a gente quer. É livramento de Deus. E Paulo está mostrando a sua confiança nessa fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós falamos assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sabe, queridos, biblicamente, Deus é fiel a Ele. Deus é fiel à palavra dEle. Deus é fiel às promessas dEle. Deus é fiel à glória dEle que está sobre a nossa vida. Deus é fiel ao nome dEle que está sobre a nossa vida. Não é que Deus seja fiel a mim ou Deus seja fiel a você. Deus é fiel à glória dEle, ao nome dEle, à palavra dEle, às promessas dEle. Deus é fiel. Porque, meus queridos, sobre nós pesam as promessas de Deus. Deus é fiel à aliança que Ele fez comigo, que Ele fez com você. Deus é fiel. Porque normalmente, quando nós ouvimos os irmãos, Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Deus é fiel à palavra dEle, à aliança dEle, às promessas dEle, ao nome dEle, à honra dEle, à glória dEle. E é nesse aspecto que Ele trabalha na nossa vida. Porque se fala assim, Deus é fiel a nós, de repente podia ser que nós quiséssemos dizer que a gente tenha qualquer virtude e Deus teria que ser fiel a nós em razão dessas virtudes. Não é isso. Não é verdade? Agora, queridos, essa fidelidade de Deus nos cerca. É uma muralha intransponível para o maligno. E o maligno não lhe toque. Quando a Bíblia de João diz que o maligno não toca mesmo, porque Deus é uma muralha ao nosso derredor. E sabe uma coisa que eu quero confessar aqui para os irmãos? Nessa hora, em cima dessa palavra? Queridos, essa palavra é a
consagração da derrota da oposição de Satanás a nós. A oposição de Satanás a nós está completamente fadada ao fracasso, à derrota. Então você imagina o inferno olhar para você, Satanás olhar para você, os demônios olharem para você, com todo esse ódio que eles têm e o plano que ele tem contra a sua vida, e o desejo, a vontade de te esmagar. Saber que tudo o que Satanás projeta no mundo espiritual contra a sua vida está totalmente fadado ao fracasso por causa da fidelidade de Deus que se interpõe entre ele e cada um de nós. A fidelidade de Deus, como garantia essa reação obediente dos irmãos de Tessalônica, também conosco, não é? Garante essa reação obediente de todos nós, tanto no presente, porque vocês estão praticando, como no futuro, porque vocês vão continuar praticando. E Paulo olha para a igreja e vê uma igreja conectada, vê uma igreja focada em Deus, vê uma igreja comprometida com Deus, aliançada com Deus, vê uma igreja submissa a Deus. Vocês estão praticando e vocês continuarão a praticar. Não é isso que nós lemos aqui, irmãos? Não é isso. Só pegar o texto de volta aí, de que não só estáis praticando essas coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Então, Paulo vê uma igreja, queridos, comprometida com essa aliança de Deus, no presente e no futuro. Porque a nossa glória é a nossa permanência hoje e amanhã, hoje e sempre. Uma continuidade, uma permanência diante dos planos do Senhor na nossa vida. Então, o que vale para hoje, vale também para amanhã. Bom, e qual é a última verdade que nós encontramos aqui? Paulo está falando da confiança dele na oração, e por isso ele não perdia tempo em orar, e ele fala em vigílias muitas vezes, né? Em jejuns muitas vezes, oração e jejum caminham junto. Segundo ponto, Paulo mostra sua confiança na fidelidade de Deus. E agora, queridos, o versículo 5. Quero encerrar com o versículo 5. Paulo mostra a sua confiança na condução amorosa de Deus. Deus conduz a nossa vida de forma amorosa. E Paulo tem uma convicção muito grande que tudo falha menos o amor. Ele escreve lá em 1 Coríntios 13, o amor não falha. Quem ama, não falha. Grande mensagem da Bíblia é que Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. O amor de Deus é real. Estejamos fortes na fé ou, de repente, até fracos na fé. Deus nos ama. O amor de Deus é real pela nossa vida. O que diz o versículo 5? Qual é a mensagem? Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e a constância, essa perseverança, essa permanência em Cristo Jesus. O Senhor conduz ao vosso coração, o Senhor Jesus conduz ao vosso coração ao amor de Deus. Porque esse amor, queridos, não para. Bem, conduza o vosso coração. É importante, porque o coração, queridos, é o centro da nossa vontade. O centro dos nossos sentimentos é também o centro da nossa vontade, não é? Porque o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções,
anseios, desejos, vontades, têm um poder muito grande sobre a nossa vida. E quando se fala coração aqui, não está falando exatamente apenas de emoção, de sentimento, mas está referindo a toda a nossa capacidade de pensar, de conceber, de planejar, né, de ser. Assim, olha, que Deus conduza esse coraçãozinho seu, esse coração seu, que às vezes é cheio de temor, cheio de interrogações, que Deus pegue esse coraçãozinho seu, muitas vezes abatido, enfraquecido, que Deus conduza esse coração ao grande amor dele. Porque, meus queridos, é no grande amor de Deus que nós vamos encontrar segurança para a nossa vida. Quem não conhece, não é? Quem não conhece, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Quem não sabe essa referência de cor e salteada? Quando Paulo escreve esse cântico, né, esse cântico do grande amor de Deus, ele disse, e todos nós sabemos de cor o versículo 31 e o versículo 32, né, partindo aí do versículo 31 e 32, a gente diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Que entidades espirituais serão contra nós? Que seres espirituais serão contra nós? Que ser humano, por mais perverso e ímpio que seja, poderá ser contra nós? Que fatos podem ser contra nós? Que circunstâncias desagradáveis possam ser contra nós? Se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Aquele que não poupou a vida de seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus que morreu, antes que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo tem uma confiança muito grande que Deus estará conduzindo seu coração, tão frágil, tão cheio de questionamentos, de temor, estará conduzindo ao seu grande amor. É o amor de Deus, queridos. É o amor de Deus que nos consola. É o amor de Deus, queridos, que responde nossas necessidades do dia a dia, por mais singelas que sejam, como pão sobre a mesa, até aquelas mais graves. Quando a nossa saúde está sendo ameaçada, não é? Por enfermidades, por males violentos. O amor de Deus é uma fonte maravilhosa de segurança, de estabilidade na vida. É o amor de Deus. Quando diz conduzirá os vossos corações, eu fiz referências, olha, eu tenho uma coisa linda para dizer a vocês sobre o negócio de Deus abrir caminhos. Coisas assim, Deus vai conduzir, tem um caminho que Deus usa para nos conduzir. Deus tem o caminho dele. Talvez não seja o meu caminho, não seja o seu caminho. Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento.
talvez não seja a minha hora, não seja a sua, mas Deus tem o seu momento, Deus tem a sua forma de fazer as coisas, e quando diz assim, Ele vos conduzirá, está dizendo, queridos, a ideia, agora eu estou falando como professor de língua grega, tá? Conhecendo aqui o original. Com toda a humildade eu faço isso. Como conhecedor da gramática, o verbo que ele usa aqui para conduzir significa ir tirando os impedimentos desse caminho. Deus conduz tirando os impedimentos. É como se você estivesse dirigindo um carro, mas chega a um certo momento, a impressão que tem é que a estrada não é mais dirigível. Não dá mais para continuar nas condições em que aquela estrada está. Mas aí você vê um monte de máquinas. Não, vamos tirar tudo isso aqui. Tem trator, tem patrola, tem todo aquele equipamento. E disse, fica tranquilo, porque os impedimentos que estão aqui, nós vamos remover tudo. Se tiver toleira, a gente remove. Tiver árvore caída, a gente remove. Barreira caída, a gente remove. O que impedir o seu avanço nessa estrada, nós temos máquina aqui capaz de remover tudo. É o que Deus faz conosco. Empecilhos que a gente não enxerga, nós não temos conhecimento, nós não temos discernimento, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Essa providência de Deus, quer dizer, ela é tão linda que hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8 de outubro, amanhã é dia 9. Nós podemos ter alguns impedimentos amanhã, mas hoje Deus já está removendo esse impedimento. Quando nós levantarmos amanhã, começarmos as nossas atividades, a nossa luta do dia a dia, você vai perceber que a sua vida vai fluir, vai deslanchar, as coisas vão acontecer, tudo porque Deus nos conduz esse coração nosso, conduz a nossa vida. Olha a tríplice confiança de Paulo nesse texto. Confiança de que a oração funciona. Eles orem por mim, queridos. Orem por mim, Paulo diz para a igreja. Orem por mim. Eu preciso da oração de vocês. Ele crê, em segundo lugar, ele tem uma confiança muito grande na fidelidade de Deus. E agora, ele crê, queridos, na providência de Deus em conduzir a nossa vida. E para conduzir a nossa vida nesse mundo de tanta crise, tantos desafios, só mesmo o braço poderoso de Deus. Eu já disse na igreja muitas vezes, e não peco por repetir, que um dos personagens prediletos meu do Velho Testamento é Abraão. Que capacidade Abraão teve para crer em Deus. Crer em Deus nas condições mais adversas, deixar a terra, a parentela, deixar tudo, para ir para uma terra que ele não conhecia, um povo que ele não conhecia. Queridos, que coisa linda. Então, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, a sua confiança na capacidade de que a oração funciona, na fidelidade de Deus e no poder dele de nos conduzir, tá? Olha que coisa linda. Isso é fé cristã, tá? Isso é vida cristã. Isso é vida com Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe todos os seus. Que Deus acalme seu coração. Que Deus traga paz ao seu coração. Traga segurança e inspiração para a vida. Vamos amar mais esse Deus. Vamos servir mais esse Deus. Vamos manter mais a nossa comunhão com Ele. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Nosso abraço na pessoa
bendita de Jesus.